Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV e mais uma vez assessorados pela Ananda Cell. Que bacana. Mas enfim, gente, eu tenho muitos assuntos a trazer a vocês hoje e como eu estava aqui comentando com a Ananda, tem coisas que a gente precisa dar um puxão de orelha e fazer um comentário mais explícito a respeito desse assunto. Mas isso daqui a pouco. Logicamente, também teremos as questões políticas que estão hoje acontecendo e estão bombando no estado de Santa Catarina. Recebemos ontem a informação, isso todos, né, a meio da imprensa, recebeu a informação de que aumenta a pena para o motorista embriagado. Esta é uma informação a todos vocês, pois começou a valer já desde essa última quinta-feira a lei que amplia a pena para os motoristas que dirigem sob o efeito de álcool ou de drogas e ainda provocam acidentes de trânsito que resultam em homicídio culposo ou até lesão corporal grave ou gravíssima. A partir de agora, então, o condutor nessas condições que cometer homicídio culposo no trânsito sem a intenção de matar, poderá cumprir pena de 5 a 8 anos de prisão. Antes a pena era de 2 a 5 anos de prisão. Então, a partir de agora, gente, você que for para a noite, você que for para a estrada, dirigir e beber e cometer alguma coisa nesse sentido, se prepare, o bicho vai pegar. O que mais que nós temos de novidade para a nossa cidade de Lages? Serviços de cardiologia serão habilitados. Na próxima segunda-feira, agora, dia 23, será oficializado o serviço de habilitação para a alta complexidade de cardiologia aqui da Serra Catarinense em Lages. Muito bacana isso. Antes os pacientes precisavam se deslocar até Rio do Sul para ter esse atendimento de cardiologia. Agora Lages também terá essa excelência de serviço e nós poderemos, nós todos, né, a comunidade serrana poderá ser atendida a partir deste serviço de complexidade de cardiologia aqui em Lages, atendendo toda a Serra Catarinense. Então, boa a informação, porque daqui para frente você não precisa mais ir para a estrada. Uma outra questão bastante importante e que tem ganhado notoriedade nos espaços de informação e de opinião pública aqui na cidade de Lages é com relação à revisão do plano diretor de Lages. Você sabe que a cada 10 anos há uma necessidade de o município fazer uma revisão e adequar então às necessidades todos os projetos aqui do município. E essa discussão sobre a revisão tem ganhado repercussão porque as audiências públicas que estão sendo feitas parece que não estão esclarecendo no todo o que a população precisa saber. Então, a Câmara de Vereadores, através do vereador José Amarildo, fez então um trabalho para que se realizassem alguns seminários para que essa discussão se ampliasse. O primeiro seminário ocorreu nesta última quinta-feira, inclusive com a presença de um técnico, um especialista no assunto de planos diretores, e houve então um grande esclarecimento dessa parte, a participação de acadêmicos de engenharia, né, de arquitetura, pessoas convidadas da sociedade, vereadores, enfim, todas as pessoas que realmente estão interessadas. O que a gente notou é que, basicamente, os vereadores que precisam ter um amplo conhecimento a respeito do plano diretor, apenas 3 ou 4 participaram até o fim da audiência pública, outros deram uma passadinha por lá, ficaram alguns minutos, outros sequer apareceram. Isso que eles precisam depois votar nesse projeto e precisam estar inteiramente informados, muito bem informados a respeito do plano diretor, antes de ser apreciado, então, esse projeto junto à própria Câmara de Vereadores. Mas os vereadores que não apareceram, com certeza, e eu quero aqui salvá-los de uma crítica mais contundente, porque eles estão totalmente inteirados sobre esse projeto. Eles têm profundo conhecimento, então eles não compareceram nesse seminário. Então, logicamente, eu estou sendo aqui um pouco irônico nessa questão, mas eu prefiro entender que eles sabem tudo sobre o plano diretor e não precisam mais nenhum tipo de informação. Bem, minha gente, eu quero fazer aqui com vocês uma pequena reflexão sobre o que queremos para Lages. Vocês estão aí acompanhando nacionalmente o que a Rede Globo vem fazendo, perguntando o Brasil que queremos, até para informar aos futuros governantes que nós iremos eleger no próximo mês de outubro. Mas o que queremos para a cidade de Lages?
É preciso, talvez, fazer uma análise com um foco bem mais dirigido. As pessoas que andam pela cidade, que convivem em sociedade, que trocam informações, que observam o que está acontecendo, que visitam pontos específicos, que necessitam de atendimentos, qualquer que seja, público, na saúde, administrativo, enfim, nós sempre nos perguntamos o que a cidade pode nos oferecer e o que queremos para ela neste futuro. Eu digo mais, a cada eleição, a cada prefeito que entra no município de Lages, nós acabamos passando para ele uma responsabilidade que talvez ele não tenha a competência de atender todas as necessidades de uma população como a de Lages. Isso não quero me referir especificamente a Lages, mas em todos os municípios do Brasil. Mas como a gente está falando de Lages, precisamos então nos reportar ao que acontece aqui. O que a gente observa? Nos meios de comunicação, os formadores de opinião, enfim, tudo isso, a notícia ruim, nem que seja em torno de 5, 10, 15%, ela é a que prevalece. As notícias boas da cidade, nós praticamente não conseguimos trazer à tona e fazer com que ela se incorpore à nossa sociedade, à nossa comunidade, para que nós tenhamos uma autoestima elevada. A gente observa, e eu estou hoje fazendo parte de um grupo universitário, enfim, eu estou cursando a faculdade de jornalismo, e as nossas discussões se ampliam exatamente em torno das formações de opinião, em torno do que nós queremos para o jornalismo lagiano e inclusive sobre as fake news, que eu vou fazer um bate-papo a respeito disso daqui a pouco. Então, esta preocupação com a nossa cidade, ela não se restringe a realmente ver o que de bom está acontecendo, ou o que está ocorrendo para que os efeitos sejam mais positivos para a nossa sociedade. As notícias ruins realmente imperam. Nós não conseguimos ouvir coisas que realmente nos interessam em termos de notícias, a não ser lamentos, lamentos, lamentos e lamentos. Se você ligar um rádio, você só ouve a pessoa reclamando da sua rua, da poeira, do esgoto, da saúde, e nada realmente que acrescente a não ser o lamento. Embora tenhamos, claro, boas informações no sentido geral para que aumente a autoestima. Então nós só buscamos o lado negativo para a nossa cidade e não paramos para pensar realmente o que ela nos oferece de bom. A cidade de Lages tem hoje um dos melhores climas do mundo para se viver, embora muita gente se queixe do frio, no inverno e tudo mais. Nós temos um clima bastante temperado. No verão é quente, né? Estamos agora em pleno outono, com um calorzinho gostoso, o verão de outono, veranico aí, e assim por diante. Mas, pessoal, então, diante de todas essas conjecturas, ainda existe uma questão geográfica. Lages está muito bem condicionada no estado de Santa Catarina, está bem distribuída por rodovias e muitas empresas procuram a instalação dos seus projetos no nosso município. E isso está acontecendo rotineiramente, vocês estão vendo aí as empresas buscando espaço e buscando então a consolidação. A própria Havan está instalando a segunda loja no município de Lages. Quantos municípios no estado de Santa Catarina têm 2 lojas da Havan? Lages vai ter. Lages tem um grande shopping center. As pessoas reclamam que o shopping é longe, pelo amor de Deus, gente. De carro são menos de 10 minutos do centro até, isso com trânsito, até o Lages Garden Shopping. Tem ônibus de 15 em 15 minutos para que as pessoas possam se deslocar. Tem estacionamento tranquilo para que você possa ficar lá, abrigado da chuva, de qualquer peripécia do tempo, enfim. Nós temos um comércio pujante no centro da cidade, embora tenhamos hoje problemas estruturais pela falta de estacionamento. Nós não temos aí a área azul, nós já comentamos no nosso programa e já não vou entrar nessa questão. Mas, enfim, coisas estão se acertando, teremos a revitalização do centro da cidade de Lages, será daqui para frente ou logo que ficar terminado, um orgulho talvez para a cidade de Lages, nós temos um centro diferenciado, em que as pessoas estarão basicamente tendo melhores contemplações do que simplesmente os veículos. O mercado público está para ser inaugurado, aliás, para ser assinada a ordem de serviço nesses próximos 30 dias e, felizmente, depois de tanta enrolação, o processo está chegando ao fim.
Mas enfim, a nossa cidade de Lages, ela é realmente importante. Ela é o polo da Serra Catarinense para muitos projetos. E nós estamos hoje vivenciando um modelo de saúde que poderá ser posto em prática muito logo, com a segunda ala do Hospital Nossa Senhora do Teresa Ramos. Teremos a UPA, basicamente, quase pronta daqui para frente. E, além disso, no setor administrativo, eu quero dizer, claro, um prefeito municipal, ele peca também em diversas questões e nós não temos, basicamente, como fazer essa cobrança mais efetiva, até porque a administração pública, ela tem os seus propósitos e ela tem um recurso contingenciado que talvez não atinja todos os propósitos da comunidade serrana, ou, aliás, da comunidade lagiana. Então, basicamente, os assuntos da imprensa de Lages se tornam prefeitura municipal e todas as suas áreas. Nós não observamos que entidades paralelas têm igual responsabilidade no desenvolvimento de Lages. Nós temos a CDL, nós temos o Fórum de Entidades, nós temos a ACIL, nós temos outras entidades ligadas ao setor médico, entidade ligada ao setor da engenharia civil, nós temos entidade ligada ao setor jurídico, aos advogados, aos juízes, enfim, Câmara de Vereadores. Se você analisar, nós temos aí mais de uma dezena de outras entidades que praticamente não se movem numa parceria direta com o poder público para poder fazer com que a cidade de Lages se transforme. Eu faço uma crítica até extremamente construtiva, mas ao mesmo tempo um puxão de orelha daqueles dos maiores que eu posso dar. Apontem para mim qual o projeto ou quantos projetos a nossa associação comercial, por exemplo, levou até Florianópolis, no Palácio Administrativo, nesses 7 anos de administração do governador João Raimundo Colombo. Tem um tempinho para vocês pensarem. Quantos projetos foram levados ao Palácio Administrativo, ao Centro Administrativo do governo do Estado nos 7 anos do governo João Raimundo Colombo? Pense, mais um pouquinho. Gente, nenhum. Nenhuma vez nós tivemos uma comitiva formada por representantes específicos da nossa sociedade, dessas nossas entidades que realmente fazem a representação do município. E eu lembro muito bem que o governador João Raimundo Colombo, no primeiro mês de governo, quando ele fez a primeira palestra ali na CIL, ele falou para os empresários: gente, se preparem, apresentem propostas, apresentem projetos, levem para o governo que eu vou ver o que eu poderei fazer. Tudo o que foi realizado pelo governo do Estado em Santa Catarina foi iniciativa própria de Raimundo Colombo. Ou não? Digam um projeto, a não ser a revitalização da CIL, que foi feito um pedido na posse do novo presidente. Ele fez, o governador presente, pediu para que revitalizasse o auditório da CIL. Lá ganhou 500, 700 mil e foi feita a revitalização com recursos do governo do Estado, a revitalização da CIL. Me perdoem, senhores, quando a gente pega realmente no calo de vocês e aperta com força, porque nós não temos um poder de iniciativa em que nós tenhamos uma congregação de ideias e possamos trabalhar em conjunto. A Câmara de Vereadores se vira sozinha. O Executivo Municipal que se vire sozinho. Aliás, eu minto aqui porque tem pelo menos uma entidade, eu acho que é a privada, o SEBRAE, que está atuando junto com o governo municipal em vários projetos de empreendimento para o desenvolvimento da cidade de Lages. Pelo menos o SEBRAE está sendo parceiro. O restante passa a ser um órgão fiscalizador. A CIL se reúne nas segundas-feiras, cobrando, sabatinando os deputados, sabatinando o prefeito, sabatinando seja quem for, mas quer saber o que eles estão fazendo pelo município de Lages. E o que essas entidades estão fazendo também pela cidade de Lages. Eu vou ser bem crítico com relação a essas questões, porque não dá para admitir que nós estejamos todos, só voltados para uma gestão municipal e esperar somente do prefeito tudo para acontecer nessa cidade. Se você quer reformar o forro de uma igreja ou a cobertura de uma igreja, batem na porta da prefeitura. Não são capazes de fazer uma festinha sequer, um galeto com massa, um churrasco, uma macarronada para arrecadar recursos. Tudo o município tem que bancar.
Felizmente, é isso que queremos para a nossa cidade de Lages, não tomarmos iniciativas, nos entregarmos numa autoestima baixa e não fazer com que a nossa cidade se desenvolva, embora nós estejamos entre os mais baixos IDHs do estado de Santa Catarina, por que não fizemos nada para reverter? Hoje nós temos um trabalho através da Azul, temos um voo diário para São Paulo, ligando Campinas, a cidade de Campinas em São Paulo e a cidade de Lages, mas não se trabalha na oferta de, quem sabe, ampliar esse número de voos, minha gente. A CIL, CDL, se incorporem em novas decisões, vão buscar, quem sabe, um segundo, um terceiro, um quarto voo para a cidade de Lages, ligando o Rio Grande do Sul, ligando ao Paraná, ligando não só a São Paulo. Vocês não fazem esse simples trabalho e só ficam cobrando das autoridades, do deputado, do vereador, do presidente da Câmara, do prefeito, do secretário. Pelo amor de Deus, minha gente, eu vim de uma cultura um pouco diferente, talvez. Eu morei no Rio Grande do Sul, sou nascido no Rio Grande do Sul, moro em Santa Catarina há 30 anos, sou mais catarinense hoje do que gaúcho, e aprendi que as coisas não podem ficar sem iniciativa própria para que elas se desenvolvam. Há 20 anos eu vim de Chapecó, e quando eu cheguei de Chapecó, em Lages, eu tive a impressão que eu cheguei aqui, eu bati a cara num muro, não nessas taipas bonitas que nós temos nas nossas coxilhas ricas e tudo mais. Mas a impressão que eu tive que a cidade não estava andando, eu precisava ficar numa fila e pedindo, pessoal, por favor, vão mais rápido que eu quero chegar lá. É mais ou menos isso que eu senti quando eu cheguei. E eu procuro, através da minha formação de opinião, inclusive aqui na Nova Era TV, que eu estou há 15 anos já, basicamente, trabalhando aqui com a formação de opinião, trazer à tona todas essas necessidades da cidade de Lages. Então, o que queremos para a nossa cidade, enquanto que nós mesmos deixamos de tomar as iniciativas, esperamos apenas pelo poder público, esperamos apenas pela mala do governador, que vai trazer, não uma mala, não estou chamando o governador de mala, mas a mala do governador com os projetos e com o dinheiro para que se invista em recursos. Vamos entrar no papo político. Por falar em governador, esta semana o governador Eduardo Pinho Moreira concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e falou basicamente que o estado de Santa Catarina está à beira de um colapso. Aí remete tudo o que de ruim, ou que ele acha que de ruim aconteceu no estado de Santa Catarina, remete ao ex-governador, ao Raimundo Colombo, que no último dia 6 de abril repassou o cargo para ele. E aí eu pergunto a vocês, Eduardo Pinho Moreira não estava com Raimundo Colombo desde o primeiro mandato, do primeiro dia do ano do mandato, nesses 7 anos e picos de governo? Eduardo Pinho Moreira não confabulou das ideias geridas pelo próprio governo, ele não trabalhou administrativamente, chegou até a me perder um pouco aqui as minhas palavras, a minha pronúncia das palavras, e tanto que a gente fica irritado diante dessas constatações, pois o governo de Santa Catarina não é um homem só. Ele faz parte, juntamente com o vice, com os seus secretários, com os seus diretores, com os seus gerentes e com os seus funcionários, o funcionalismo público. O governo é um todo, embora, claro, tenha um gestor. O gestor acaba assumindo toda esta responsabilidade. Nesta última quinta-feira, a política teve a confirmação do senador Paulo Bauer como pré-candidato pelo PSDB. Paulo Bauer, desde já, adianta que poderá, inclusive, lançar uma chapa pura para o seu governo, se não houver, obviamente, conversações paralelas com outros partidos que possam ser o vice de Paulo Bauer. Então, o MDB quer cabeça de chapa. O PSDB quer ser cabeça de chapa. O PSD quer a cabeça de chapa. O PP pode ser cabeça de chapa. E outros partidos nanicos também terão suas cabeças de chapa. Mas, de qualquer maneira, então, Paulo Bauer, pelo Ninho Tucano, hoje é o pré-candidato oficialmente, independente das denúncias de Caixa 2 que pairam sobre ele, assim como pairam sobre o ex-governador João Raimundo Colombo, que deverá ser candidato ao Senado pelo PSD. Então, Paulo Bauer se lança nesta possibilidade,
acreditando que a sua defesa vai ser melhor ou maior e ele terá então condições de ser candidato tranquilamente ao governo do estado de Santa Catarina, sem que essa questão do Caixa 2 manche a sua reputação ou que tenha alguma implicação na cabeça dos eleitores. Não se sabe com quem Paulo Bauer será aliado. Ou se vai se juntar com o PSD, se vai se juntar com o MDB. De qualquer maneira, ele é hoje, então, a representação política como pré-candidato do Ninho Tucano. Gelson Merizio, do PSD, continua seu trabalho já há muito tempo como pré-candidato. Mas tem uma questão que as pessoas precisam observar. Gelson Merizio tem hoje pelo menos 10 partidos já aliados ao PSD, incluindo o PP, de Esperidião Amin, de Ângela Amin, que vocês sabem muito bem. E diante das pesquisas, há um entendimento entre o PSD e o PP, entre Amin e Gelson Merizio, de que se as pesquisas estiverem pendendo de melhor para um lado, este lado vai lançar o cabeça de chapa. Então, Merizio, mesmo sendo hoje, tendo a condicionante de ser o pré-candidato ao governo pelo PSD, ele poderá abrir mão se o parceiro de partido ou o parceiro de coligação, que é o PP, tiver Esperidião Amin, por exemplo, lá nas alturas, ele poderá abrir mão e deixar Esperidião Amin. Mas a parceria nesse ponto entre eles está consolidada. Eu não vejo aí chance de uma ruptura daqui para frente. Eles assinaram, inclusive, uma carta de intenções entre eles para essas eleições. Então, as coisas se encaminham mais ou menos desse jeito. MDB sem candidatura oficializada. Não se sabe se é Pinho Moreira ou Mauro Mariana. Os Ninho Tucano com Paulo Bauer já lançado. E pelo PSD temos aí então o Gelson Merizio e poderá ser Amin ou poderá ser Merizio. Então são essas as questões que estão envolvendo a política. É um cenário bastante ainda precoce, porque neste período que antecedem as eleições, muita água vai rolar por baixo dessa ponte e não sabemos o que vai acontecer. Por outro lado, nós estamos acompanhando a chegada dos paraquedistas. Neste evento que aconteceu aqui na cidade de Lages, inclusive nesta sexta-feira está transcorrendo, que é o Congresso das Cidades Digitais, nós temos prefeitos de todo o estado de Santa Catarina participando deste evento. E aí, os mais ligeirinhos, a gente ouve entrevistas nos rádios de prefeitos de fora, ex-prefeitos, como a Paulinha, lá de uma praia, qual é a praia? Bombinhas. A Paulinha, do PDT, largou a prefeitura de Bombinhas para ser candidata a deputada estadual. Está dando entrevistas em todas as rádios, inclusive pediu para que eu pudesse entrevistá-la nesse sentido, não houve o horário para que nós pudéssemos conversar, até abrir a possibilidade para entender o processo e o projeto que ela prevê. Mas enfim, a Paulinha é uma das pessoas que estão chegando de fora e já tentando impressionar o eleitor lagiano para poder ganhar o seu voto. E por outro lado, nós teremos uma candidatura, aliás, várias candidaturas a deputados estaduais que poderão realmente trazer reflexos futuros e não elegermos nenhum outro candidato aqui na nossa cidade de Lages. E isso eu acabei, inclusive, me empolgando com outros assuntos, deixei de falar dos assuntos turísticos que eu fiquei de tocar nessa questão, principalmente sobre o turismo do Parque Ecológico Natural. Vou trazer à tona no próximo programa esse assunto, com bastante veemência, que é o turismo ecológico e o abandono do Parque Ecológico diante das necessidades desta questão do turismo e, inclusive, como meio educacional. Alunos, pessoas que precisam conhecer a natureza ou ter algum ensinamento, não estão tendo estrutura suficiente dentro do Parque Ecológico para que possam ser realmente contemplados com o conhecimento voltados para a natureza. E também o turismo envolvendo a nossa Coxilha Rica. Se não são todas essas estruturas internas da Coxilha Rica, suas fazendas, que trabalham numa organização e que trazem mensalmente dezenas de turistas estrangeiros, a cidade de Lages não se envolve. Sequer sabe, semana passada agora havia mais de 20 turistas estrangeiros
europeus, americanos e não sei mais da onde, visitando uma fazenda aqui no interior da Coxilha Rica, participando de cavalgadas, e nós não tivemos um registro sequer na imprensa desse volume de turistas estrangeiros que sempre está visitando a nossa Coxilha Rica. E a cidade de Lages, para concluir o assunto, não tem sequer um folder para apresentar sobre a Coxilha Rica se alguém for perguntar. Pode passar em qualquer ponto, se é que existem pontos turísticos aqui na cidade de Lages, para ter informações, peçam um folder sobre a Coxilha Rica para ver se vocês encontram informações a respeito disso. Eu não achei, pelo menos eu não achei. Esse assunto eu vou trazer com mais veemência no próximo programa, na próxima sexta-feira. Um grande abraço a vocês e até lá.